Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo da série What If? O monstro com tentáculos ataca Xandar. Nebula estava dando ordens quando viu o monstro saindo de um portal. Ela ordena a evacuação do planeta. Org diz que por causa daquela lula, nenhuma nave consegue entrar ou sair. Uma nave pousa na frente deles. Era a Capitã Carter. Ela pede para seu grupo irem até Xandar e ela encontrou o campeão da Hydra. Nebula e seus companheiros apontam suas para Carter. Ela explica que o mundo dela será devorado pelo devorador interdimensional a menos que confiem neles. Uma nave surge no ar perto deles. Bird e Kahori vão até eles e se apresentam. Trovões são ouvidos. Uma mulher segurava o martelo de Thor. Era a Tempestade. Usando seus poderes, ela invoca uma explosão de ventos solares combinados com eletricidade e começa a empurrar a criatura de volta para o portal. Carter e suas companheiras pulam em direção à criatura. Carter e Kahori correm pelos tentáculos. Bird usa raios de seus olhos para atacar o monstro. Carter grita que irá para matar e pula. Tempestade usa uma explosão de vento e empurra a capitã em direção ao monstro. A criatura tenta atacá-la. Kahori usa seus poderes e faz com que a capitã apareça perto dos olhos da criatura, o perfurando e saindo do outro lado. Carter aterrissa e o monstro é derrotado. A equipe se reúne elogiando Carter e fala que tinha uma dívida com ele. Nebula se junta a elas, agradecendo-as. Os cristais do plano observacional surgem do céu e caem na frente delas. Tempestade pergunta se um rasgo é na realidade. A capitã diz que são fragmentos do plano observacional. Elas olham para cima, preocupadas com o Watcher. Carter diz que ele está com problemas. A abertura da série muda. O narrador se chama de A Eminência, aquele que preserva a santidade do multiverso, observando aqueles que juraram observar o multiverso, observando os Watchers, para garantir que eles não ponderem a mais perigosa pergunta de todas: e se? A Eminência narra que Carter se tornou a super soldado, mas com a ajuda do Watcher, ela se tornou uma ameaça. Ela foi recrutada para intervir no multiverso, mas que ela é apenas um sintoma de uma doença real. A traição do Watcher ameaça trazê-la até eles. Watcher diz que é uma pena que eles não podem intervir, já que eles fizeram um juramento. A Eminência responde que sim, mas eles também fizeram um juramento de proteger a Ordem. Se a Capitã Carter e seu grupo de exilados tentarem achá-lo, elas serão paradas. O Watcher terá que responder pela heresia dele e delas. Carter está analisando os fragmentos enquanto Bird e Kahori jogam pebolim. Ela reporta para a Tempestade que são pedaços da quinta dimensão e que da última vez que eles caíram no multiverso, Tempestade completa. Infinity Ultron invadiu o plano observacional e quase destruiu toda a existência. Carter deduz que o plano observacional está sob ataque. Watcher só não as contactou porque ele não pôde, então elas precisam ir até a quinta dimensão para descobrir o que houve. Bird pergunta se isso é permitido. Tempestade avisa que a quinta dimensão é um plano de distância superior. Bird começa a explicar as dificuldades para chegar até lá, que elas precisam comprar um tipo de... Ela se levanta com um sorriso, material da quinta dimensão, e começa a modificar uma cápsula. Quando Bird finaliza, ela mostra o resultado para as demais. Ela coloca um dos fragmentos no compartimento da cápsula. A cápsula é lançada e a equipe se prepara para segui-la. A cápsula começa a quebrar a realidade. Kahori diz que está funcionando. Bird diz que não, que o medidor precisa chegar ao dinheiro. O medidor está quase no dinheiro. A cápsula explode e o medidor volta a estaca zero. Elas ficam olhando a cabeça do boneco de testes bater no vidro da nave delas, chocadas. Bird pede desculpas. Tempestade sugere que precisam de intervenção divina e mostra o martelo. Ela começa a fazer um ritual. Usando o martelo como catalisador, ela acerta o fragmento. Uma explosão acontece e tudo fica escuro. As garotas correm para ajudar a Tempestade. Ela diz que viu o limite do raio de luz, mas não conseguiu atravessá-lo, que o feitiço não era forte o suficiente e que pegou o fragmento como pagamento. As garotas estão sentadas, pensativas. Carter diz que é a última chance, que estão sem opções. Kahori sugere pedir ajuda, mas que ela não irá gostar de quem, que há apenas um ser na história do multiverso que conseguiu viajar para a quinta dimensão. Carter pergunta se ela está séria sobre isso. Bird acrescenta que é uma péssima ideia, mas que meio que no bom sentido. Tempestade diz que há várias variantes dele. Kahori explica que sempre que Ultron adquire as pedras do infinito, ele todos no universo dele, e por nunca ouvirem o Watcher, eles ficam apenas ali, parados, para sempre. Carter fala que acharão um e irão atacá-lo. Bird diz que irá reprogramar a AI dele. Carter completa que irão forçá-lo a abrir o porto para a quinta dimensão, que pode funcionar, mas elas irão arriscar liberar a maior ameaça que o multiverso já enfrentou. Tempestade lembra das cargas de reset que
da TVA. Kahori diz que Ultron é o único ser no universo dele, então elas podem derrotá-lo sem que ele cause danos. Carter diz que é uma jogada de tudo ou nada, e repassa o plano: capturar Ultron, ir até a 5ª dimensão ou tentando. Kahori diz que é para salvar um amigo, então vale o risco. Carter se levanta e pede para se prepararem. A capitã olhava para o universo. Tempestade vai até ela e fala nunca ter visto Carter acordada antes de uma batalha. Carter diz já ter enfrentado Ultron antes, junto dos maiores heróis que o multiverso já conheceu, e que só ganharam por um fio de cabelo. Tempestade diz que eles também enfrentaram muitas ameaças, mas sempre as superaram. Carter diz que não duvida das habilidades delas, mas sim da sabedoria disso tudo, de arriscar amigos para salvar outro amigo, que ela é uma excluída de sua linha do tempo, do seu universo, que ela já perdeu muito e não sabe se aguentaria perdê-las também. Tempestade diz que elas são guerreiras, que pegam o caminho do desconhecido não porque é fácil, mas porque alguém precisa, e vai embora, deixando-a pensativa. Ela toma uma decisão. Ultron adquire as joias do infinito e se fundem a elas. Ele cria um exército de robôs, cria uma nave no formato de uma esfera e começa a destruir vários mundos. Capitã Marvel tenta enfrentá-lo, mas graças às pedras do infinito, Ultron sai vitorioso e destrói vários planetas, ficando sozinho no vazio do que sobrou do universo. Algo surge atrás dele. Ele se vira. Era Carter. Ele pergunta como ela existe e quem é ela. Carter se apresenta e pede ajuda dele. Bird sai do seu quarto em uma ligação com seus pais. Ela percebe que o fragmento havia sumido. O alarme da nave começa a soar. Kahori e Tempestade se unem a Bird, que reporta que está faltando uma pod, assim como o último fragmento. Tempestade comenta que devia saber e Kahori pergunta se Carter não iria, e todas olham para o boneco do Ultron. Elas chegam ao universo do Ultron. Kahori abre um portal e elas encontram o escudo da capitã destruído. Kahori diz que ela não devia tê-lo enfrentado sozinho. E agora ela, Ultron completa, se foi. Elas se viram para ele. Ultron diz que ela se foi, e elas o atacam enquanto ele tenta falar com elas. Ele usa o poder da Pedra do Tempo para imobilizá-las, e fala que pode eliminá-las apenas estalando os dedos, mas não o fará, e as coloca de volta no chão. Kahori pergunta o que ele fez com Carter. Ele fala que ela foi capturada por alguém de um mundo além do dele. Watcher usa sua magia. Carter se defende com o escudo, mas ele se quebra. Ultron é mandado para longe. Carter ataca e os olhos do Watcher brilham. Elas ficam surpresas por haver outro Watcher e que esse não se importa em interferir, que a capitã estava no caminho certo. Ultron diz que ele fez um erro estratégico, que não viu o que ele, Ultron, se tornou. Ele começa a falar sobre sua programação e sua resposta para atingir a paz, mas ele percebeu que o mundo que ele criou não é pacífico, mas vazio, que não há paz sem vida, e não há vida sem conflito. Então, se algum dia ele quiser conhecer a paz, ele precisará lutar por ela. Kahori pergunta como irão até ela. Ultron mostra o fragmento e o esmaga. Ele começa a brilhar e diz que precisa do poder dele para a batalha que está por vir. Ele fica surpreso e diz que vê tudo. Se vira para elas e diz para irem salvar a amiga delas. Ultron usa seu novo poder para dar mais energia para a nave. Kahori pergunta se ele consegue ver o que irá acontecer. Ultron responde que não, mas que talvez isso signifique que seus inimigos também não conseguem. Tempestade fala que eles irão fazer o que fazem de melhor, pegar o caminho não percorrido. O medidor atinge o status de dinheiro, a nave brilha e acelera, quebrando a parede do universo. E esse foi o episódio 7.